Oi, gente, estamos começando Ágatos Talk. Muito prazer, eu sou Daiane Alves e nós estamos aqui hoje para um bate-papo mais do que abençoado e com certeza uma conversa muito relevante com um homem de Deus, alguém que tem construído uma história e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então, não saia daí, chama quem você conhece, envia o link também aqui da nossa entrevista para todos os seus amigos e vamos juntos conversar. Hoje a gente está aqui com o pastor Rafael Nascimento. Muito obrigado, pastor, pela sua presença aqui com a gente no Ágatos Talk. Para mim é aquela satisfação, uma alegria estar aqui, poder compartilhar de tudo aquilo que Deus tem feito. Amém. Pronto para falar, pastor? Pronto para falar. Abrir o coração. Amém. Então vamos lá. A gente tem muitos assuntos para nós falarmos. Para quem não sabe, gente, o pastor Rafael, ele é fundador do Colégio Batista do Rio de Janeiro. Pois é, talvez você já tenha escutado falar desse colégio que tem feito história aqui no nosso estado. Mas antes de falarmos disso, a gente quer conhecer um pouquinho do pastor Rafael, a gente quer conhecer um pouquinho, né, da mente que está por trás do Colégio Batista, do propósito de Deus. Pastor, o senhor é um pastor, e quando a gente fala de pastor, a gente pensa logo em igreja, né? Mas o senhor ficou conhecido aqui no nosso estado através do colégio. Conta pra gente um pouquinho como iniciou seu chamado pastoral, da onde que o senhor veio, se o senhor é do Rio, se não é, como é que aconteceu? Então, nasci no Rio de Janeiro, né, me converti aos 12 anos na Igreja Universal, no bairro da Freguesia. Na época o bispo lá era o bispo Marcelo Silva. E eu tive uma experiência muito intensa com Deus e o meu sonho sempre foi ser pastor desde quando eu me converti. Mas meus pais não eram da igreja ainda, né? E meu pai era um ferrenho perseguidor da igreja. Tinha sonho de ser pastor e seus pais não eram cristãos. Meus pais não eram, né? E isso foi uma experiência muito linda, porque eu vi meu pai convertendo, eu vi minha mãe convertendo, vi meu pai indo a diácono, né, a obreiro, a pastor. E quando meu pai estava pastoreando, eu recebi uma promessa, né, através do pastor Lester Belo. Na época ele era diretor do Ministério de Joyce Maia, onde eu deveria sair do Rio de Janeiro e ir para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, quando eu fui para trabalhar com ele, ele me lançou uma outra palavra que eu tinha que fazer, o seminário, na época na Lagoinha, que era o seminário Carisma. Então eu mudei do Rio, fui para Belo Horizonte, estudei 2 anos de internato, e quando eu formei, recebi um convite. O senhor fez, no caso, o Carisma, que fica lá... De internato, 2 anos. De internato mesmo, não é aquele que a gente conhece, que é 2 vezes na semana. Não, na época não tinha esses módulos, né? O curso era integral, você tinha o curso pastoral, então eu fiz a formação. Quando eu formei, eu tive convite para pastorear em algumas igrejas, e dentre delas a Igreja Batista da Floresta, na época do pastor Glaico Terra Pinto, do pastor Ciro Otávio. E meu coração queimou por aquela igreja, por aquele lugar. E ali eu pastorei quase 10 anos. Nossa. Né? Eu comecei como auxiliar na União dos Adolescentes. Depois me tornei responsável pastor da juventude. Depois passei a trabalhar com as cidades também, desde a Zona da Mata até o Vale do Aço. Pastorei muitos anos ali. Depois de quase 10 anos, eu recebi um convite do pastor Daniel Fialho e do pastor Jorge Linhares para pastorear na Igreja Batista Getsemane. Olha, pastor Jorge Linhares, uma bênção. E ali foi assim também um desafio novo. Eu fui para trabalhar em parceria com o pastor Nivânio na Igreja do Belvedere. E meu pai e minha mãe foram para Belo Horizonte também, começaram ali na Getsemane, quando o pastor Márcio então convidou meus pais para irem pastorear na Igreja Batista da Lagoinha. Então meus pais pastorearam lá, né? Meu pai e minha mãe faleceram, mas trabalharam ali com a pastora Ângela, trabalharam no Ministério de Apoio Jurídico da igreja, e Deus me chamou para o campo missionário, que era voltar ao Rio de Janeiro. Né? E quando eu voltei ao Rio... Mas o senhor voltou para o Rio quantos anos depois? Eu voltei para o Rio quase uns 17 anos depois. Né? E Deus me chamou, Deus botou no meu coração de largar tudo e construir uma igreja. A palavra que eu recebi de Deus foi: vá para um lugar que ninguém quer ir. E embora eu seja natural do Rio, tinha uma região do Rio que eu não conhecia, que é aquela região ali de Paciência. Sim. Eu sempre fui criado na Tijuca, Jacarepaguá, depois na minha adolescência. E eu comprei um terreno ali
e comecei a construir. A minha ideia era fazer uma igreja missionária, né? Trazer meus amigos de Belo Horizonte para vir e tudo isso. Mas nessa de vem para o Rio, vê a obra, volta para BH, vem para o Rio, vê a obra, volta para BH, acabei ficando no Rio de Janeiro pastoreando essa igreja local, na região ali de Paciência, de Cosmos, onde eu pastorei inclusive até hoje, né? E dali que um dia eu tive a oportunidade de assumir a presidência do Conselho de Pastores da Zona Oeste. E quando comecei a trabalhar diretamente com os pastores, eu vi os desafios que o pastor local enfrenta. Sim, são, né, muitos. O desafio muitas vezes econômico, de saúde, a limitação, a necessidade dos membros da igreja. E ali eu fui desafiado a encontrar uma solução, porque minha igreja local também era uma igreja pequena, né? E como trabalhar com esses pastores. Então nós começamos a desenvolver projetos para apoiar as igrejas, né? Quebrar aquilo de que eu só apoio o trabalho da minha própria igreja. Sim, isso é, né? Importantíssimo. Então comecei a trabalhar com empresários, muitos deles não cristãos, trazendo a reflexão de se nós fortalecemos as igrejas, nós vamos melhorar o bairro. Né? Comecei a mostrar para eles o caráter social da igreja, o caráter cultural da igreja, o caráter de instrução, de formação de caráter, e não só o viés religioso do culto, do louvor, da adoração. E esses empresários compraram essa ideia e começaram então a apoiar o Conselho de Pastores. E nós vivemos uma experiência porque passamos a reunir cerca de 2 a 3 mil pastores por ano. Nossa! Né? Ali foi um tempo muito bom. Eu fiquei pastoreando, liderando esse conselho até 2022, né, quando eu pedi a minha licença, porque eu sofri de um câncer nessa época, então acabou que não consegui conciliar o trabalho. Né? Então é uma história assim, de uma caminhada de gratidão a Deus por tudo que a gente pode contribuir com o reino e com as pessoas, e de aprendizado, né? Porque cada lugar você vai aprendendo uma coisa, desde filho de pastor, né? Porque meu pai acabou se tornando pastor, até um seminarista e pastoreando numa igreja com uma estrutura que para mim era tudo tão novo, e depois voltando ao início de pastorear uma igreja local com poucas pessoas, entendendo, conhecendo o nome de cada família. Sim. Né? Então eu sou muito grato por essa trajetória. Não, e isso é uma realidade muito grande, né, gente? Porque a igreja local, ela enfrenta realmente muitos desafios, nós como pastores sabemos disso. Mas se toda a igreja realmente soubesse o poder desse contexto social que ela tem para mudar, né, o seu bairro, para mudar realmente ali a sociedade, essa união, muita coisa mudaria de uma forma muito mais rápida, né? É ser igreja fora das 4 paredes. E aí eu acho que a gente entra num assunto que traz aqui um fundamento, uma base. Ser igreja fora das 4 paredes, sem ser a igreja. Que aí eu acho que vem a história do colégio. Sim. Porque hoje a gente vê um colégio consolidado, um colégio que ensina, que prega o reino, que prega a palavra, então que está sendo igreja, sem ser a igreja que a gente está acostumado. Como que começou essa transição, né, da sua vida para o colégio, já que toda a sua história foi envolvida realmente no ministério pastoral? Sim. Então, eu nunca na minha vida pensei em abrir colégio. Quando definitivamente eu mudei para o Rio de Janeiro, o sonho do meu coração, vamos dizer assim, era abrir 100 igrejas. Porque quem conhece a Zona Oeste, que era uma área da cidade, embora carioca, que eu não conhecia, e você começa a conhecer Manguariba, Jesuítas, o Antares, tantas comunidades ali, o Cesarão. Muitas. E você começa a ver o quanto aquelas pessoas são apaixonadas por Deus, o número de igrejas que tem ali dentro. Então, o meu sonho, ele era, gente, eu quero apoiar essas igrejas, eu quero trabalhar com eles, eu quero conhecer esses pastores, eu quero saber como é que é. Mas em 2019 eu subi a Israel, né? E nessa viagem nós passamos pelo Egito. E quando eu estava em cima do Sinai, Deus falou comigo que Ele queria alcançar as crianças. E aquilo para mim era novo, porque eu fui pastor de jovens a minha vida inteira, mas eu nunca tinha sido pastor ou líder ou trabalhado numa escola bíblica infantil. Crianças. Né? Então, para mim, aquilo era como que eu posso alcançar as crianças? E Deus falou comigo de maneira muito clara que se nós perdêssemos as crianças, nós perderíamos a igreja no futuro. E na minha concepção, né, de tudo que eu aprendi no seminário,
o meu entendimento é que a igreja é o grande braço evangelizador do país, mas não é. Né? Se nós pegarmos a história das religiões, todas as religiões que cresceram no mundo cresceram instalando escolas. Né? Hoje nós temos a igreja, tínhamos até anos atrás a igreja católica, sim, muito grande no Brasil, mas qual foi a primeira coisa que a igreja católica fez quando chegou no Brasil? Colocar escolas. Eles mandaram os jesuítas, eles começaram, sim, a catequizar e eles começaram a educar os índios, as crianças, as pessoas, ao ponto de nós termos, até poucas décadas atrás, quase 100% da população cristão católico. Né? E como que teve essa evolução do cristão protestante no Brasil? Através de escolas. Né? Os missionários americanos, europeus, eles não vinham para o Brasil para abrir igreja. Eles vinham para o Brasil e abriam escolas. E dessas escolas nasciam as igrejas. Né? Então, nós vemos colégios históricos que eles vieram, e olha a evolução que isso teve no Brasil. E hoje nós vemos o mesmo movimento, porque existe essa discussão ideológica no Brasil, sim, mas se nós pegarmos, eu não estou aqui discutindo viés partidário nem político, sim, mas se você pegar o Brasil durante o governo militar, ele tinha um viés através das escolas. Se você pegar o Brasil pós-governo militar, você vê o Brasil hoje e fala assim, poxa, mas eu vou numa universidade e vejo esse tipo de abordagem, porque mudou o viés nas escolas. Então, o futuro de uma nação, ela está na educação. Deus me deu a graça de viajar quase 90 cidades do mundo. Né? Eu tive em todos os continentes, vendo educação. E quando você vai ver, eu tive num país ali perto da Austrália, se eu não me engano, Papua Nova Guiné ou Nova Caledônia, alguma coisa assim. E quando eu cheguei lá, era uma comunidade bem tribal, né? Lá eles chamam de aborígenes. E é interessante porque eles começaram a falar francês, e eu pensei, gente, o que será que eles cultuam aqui? Qual será a cultura desse lugar? E eles são cristãos, porque foram colonizados pela França, entende? E a educação pegou e mudou a cultura deles. Como hoje você pega a Austrália, que foi conquistada, né, vamos dizer assim, pelos ingleses, e você vai lá, a grande maioria da população, sim, é cristã. Então, como você vai para outros lugares hoje e que já tem essa mudança da cultura através da educação. Então Deus, ele botou isso no meu coração, que a maneira que nós temos de ter uma igreja forte no futuro é através da educação. E nós que não somos da área, né, não éramos, eu não era, eu nunca tinha pensado que um colégio cristão fechar ou ficar aberto, qual o impacto que isso tem, sim, na sociedade. Né? E esse impacto ele não é momentâneo, porque você não muda a sociedade da noite para o dia. Mas um colégio cristão que fecha, né, e nós podemos pegar, por exemplo, um colégio histórico que tinha no Rio de Janeiro, que era o Colégio Metodista Bennett, né, na região ali do Flamengo, Botafogo. Você pensa, se aquele colégio tem a capacidade de alcançar 1000 crianças todo dia, entende? Uma criança fica 13 vezes mais tempo na escola do que na igreja. Sim. Então, aquele colégio está levando Jesus, está levando educação, está levando uma cultura, está levando um estilo de vida, está levando princípios e valores numa linha, todo dia. Quando esse colégio fecha, você não sente esse impacto no dia seguinte, mas a possibilidade dessa criança, filho de um cristão, seja ele católico, seja ele evangélico, indo para um colégio com outro viés, daqui 20 anos, talvez ele não queira, sim, mais ser cristão. Que foi exatamente o movimento que aconteceu na Europa. Na Europa, eles não fecharam as igrejas. As igrejas da Europa mudaram o mundo. Os maiores evangelistas do mundo estavam na Europa. A Europa financiava missões para o mundo inteiro. Você entende isso? Que, sim, a Europa dominava o mundo. Até o dia que começaram a fechar as escolas. Quando começaram a fechar as escolas, passou 50 a 75 anos, você tinha uma igreja com pessoas de idade avançada. Essas pessoas foram morrendo, as catedrais ficam, porque as pedras não envelhecem tão rápido, mas as pessoas envelhecem. E aquelas pessoas foram morrendo, e hoje, em 2025, uma igreja, um continente, nações que há 100 anos atrás era referência de missão, referência de doutrina, referência de avivamento, referência de evangelismo, referência de investir no ser humano, hoje é considerado um campo missionário. 100 anos. Não foram 1000 anos. Em 100 anos, hoje a Europa é um campo missionário. Você tem igrejas sem pessoas,
Igrejas que não são mais igrejas, que hoje são centros culturais, são bares, são cinemas, são museus, ou são até edifícios de outras religiões que chegaram na Europa investindo em escolas. Passa muito rápido. Passa e hoje, muito rápido. Eu entendo isso, a importância da educação cristã confessional para o futuro de um país. De um país, de uma cidade, de uma nação. Se todo pai, né, e toda mãe tivesse, às vezes, essa sensibilidade, muitos têm, eu acredito, hoje em dia, Sim. Mas se a maioria da igreja e até mesmo da nossa sociedade, vamos dizer assim, porque às vezes os pais não são cristãos, mas eles zelam por valores, eles zelam por princípios, haveria, eu acredito, que uma mudança muito radical. Não agora, como você está falando, mas daqui a uns anos, na nossa sociedade, uma mudança positiva. Porque a criança, quando ela nasce e ela está ali literalmente em formação, ela é como uma esponja. Vamos botar aí uma esponja que tu acabou de comprar no mercado. Ela começa a absorver. É como a própria Bíblia vai dizer, né? Ensinar a criança no caminho em que deve andar. Então ela vai absorvendo todo o ensino. E isso você só vai ver realmente anos depois. E quando o inverso acontece, existe um prejuízo nas famílias, um prejuízo na sociedade. E eu me arrisco a dizer, às vezes, até mesmo um prejuízo dentro das igrejas. E aí agora a gente falando dessa questão, a gente não está aqui realmente para levantar a questão ideológica, enfim, mas eu posso lhe perguntar qual o maior desafio, ou quais, vamos dizer assim, os maiores desafios de se manter um colégio cristão confessional. Não é apenas um colégio que diz, né, que é cristão, que mantém valores, mas um colégio que ensina a Bíblia, tem aula de Bíblia, tem culto ali toda semana com os alunos, ensina a oração todos os dias. Qual o maior ou quais os maiores desafios de se manter um colégio cristão confessional nos dias de hoje, com tantas bandeiras ideológicas que nós temos visto serem levantadas? Então, essa pergunta é muito boa, né? Eu acredito que o maior desafio que o cristianismo enfrenta no Brasil para os próximos anos passa pelo entendimento de voltarmos às Escrituras. Porque quando nós estudamos a Reforma Protestante, dos primeiros atos de Lutero foi abrir uma escola. Entende? Então, quando os pastores entenderem o futuro, a igreja que eles querem construir para o futuro, eu acho que toda igreja deveria ter um colégio. Porque a igreja, ela não tem essa capacidade de alcançar a formação no nível de profundidade que a escola tem. Verdade. Uma criança, ela fica em média 80 horas por ano na igreja. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos a internet, a inteligência artificial. Então, não necessariamente o jovem ou o adolescente, a criança que estão na igreja, estão recebendo o conteúdo que está sendo ministrado no serviço, né? As nossas classes de escola dominical são muito importantes nisso, mas elas acontecem uma vez à semana, durante o culto. Quando acontece, né? Quando acontece. Então, assim, e nisso, o maior desafio que nós temos é toda a igreja entender que a missão dela é fazer com que a fé continue e permaneça, e não só que a igreja esteja cheia hoje, né? Nós vimos na Europa, eu volto a falar, igrejas que eram referências para o mundo. E hoje, onde estão essas igrejas? Onde estão essas referências? Nós temos poucos casos. Então, quando a igreja entender que um colégio ele é um parceiro da igreja, ele é um braço da igreja, sendo da sua igreja ou não, você trabalha em cooperação. O maior desafio da igreja brasileira hoje, que é uma coisa que é muito viva na igreja americana, é a responsabilidade pelo ministério de Cristo. E não só pelo ministério da sua igreja individual. Sim. Né? Nós temos que entender que pastorear uma igreja é servir uma comunidade. É isso. Não é servir a si mesmo ou uma estrutura como se fosse sua. Porque os pastores passam. Exatamente. Uma assembleia muda um pastor, um óbito muda um pastor, e não necessariamente quem vai assumir aquela igreja é o filho do pastor. Pode acontecer, mas não necessariamente tem que ser. Mas quando eu entendo que Cristo se manifesta através de um corpo,
E o corpo não é só a igreja, o corpo tem os empresários cristãos, você tem os artistas cristãos, Sim. você tem a igreja local, você tem os conselhos, então, mas você tem os ambientes de educação, que de todos esses é o que fomenta, prepara e estrutura essa igreja a ter continuidade. Para quando esse pastor chegar aos 50, 60, 70, 80 anos de idade e ele sair, for jubilado ou falecer, o legado dele não vai cair por terra. Ele vai ter continuidade, porque a fé está firme. Então, eu acredito que um dos maiores trabalhos que o diabo tem hoje é tirar o senso de futuro da igreja. Nós olhamos a igreja lotada, a igreja rica, né, com o telão, com o projetor, com o artista, mas tudo isso é hoje. E daqui 10 anos? Verdade. E daqui 15? E daqui 50? Então, esse seria o maior desafio que a igreja tem hoje. E que Deus tenha misericórdia, né? E a igreja desperte, acorde para isso. A gente vê que até poucos anos atrás, a gente enxergava uma igreja muito preocupada com o jovem, né? O que o jovem está fazendo, do que o jovem está se ocupando. Vamos fazer um culto de jovem todo sábado, para o jovem ter para onde ir, para o mundo não pegar o jovem. Então, se a gente olhar até poucos anos atrás, a igreja sempre focada no jovem. E eu acredito que, não sei se eu posso falar 80% das igrejas, não sei se é muito, até hoje ainda tem essa estrutura pro jovem. Não que eu acho errado, eu acho muito bom. Mas se a igreja voltar o olhar para a criança, talvez tudo isso que foi implementado nas igrejas para o jovem ficar firme, não se desviar, se manter nos princípios, nos valores, quando é enxertado na criança, lá na frente, isso vai ser administrado de uma maneira muito mais leve. E a criança hoje ela está sendo bombardeada. Antes a gente via os jovens sendo bombardeados apenas. Hoje as crianças são bombardeadas. Hoje eu fico tomando conta do que o meu filho assiste no YouTube Kids, às vezes. Na Netflix, no perfil Kids. Eu tenho que olhar tudo. Porque às vezes ele está lá assistindo um desenho que aparentemente é inocente, mas tem ideologias ali dentro que eu falo assim, gente, eu vi coisas que eu me espantei. E aí a gente fica, a que ponto o mundo, a que ponto o inferno tem se levantado contra crianças inocentes para enxertar na mente delas, no coração delas, coisas que vão a afastar dos princípios, coisas que vão a afastar da família, coisas que vão a afastar de Deus. Então, assim, hoje, olhando para esse contexto, eu sou apoiadora, com certeza, e a gente ora para que mais e mais colégios cristãos se levantem, que as igrejas, elas realmente, né, consigam abrir os seus olhos e abrir os seus entendimentos para esse lado. E falando desse contexto, pastor, deixa eu lhe perguntar, o colégio, ele acompanha a criança de segunda a sexta por muitas horas e ali o colégio não trabalha só a criança, trabalha-se também a família. Acredito que no seu colégio não tenham apenas pais cristãos, mas pais que não são cristãos, mas que zelam, né, pelos princípios ou que simpatizam pelos valores cristãos, enfim. Dentro desse contexto, já teve algum testemunho de pais que o senhor viu ou que soube dentro do colégio que lhe marcou de uma maneira muito forte? Então, no colégio nós vivemos experiências assim extraordinárias quase todos os dias, né? Porque é um ambiente vivo. Sim. E nós vivemos num momento da sociedade em que todos, a senhora falou assim, né, que as pessoas estão sendo bombardeadas, né? Sim, Os jovens, crianças. mas todos estão sendo. Os idosos estão sendo, os adultos, os casais, os solteiros. Verdade. A igreja, o não cristão, o jovem, o adolescente e a criança. A sociedade, de uma maneira geral, está bombardeada. Nós nunca vivemos numa sociedade que se tomasse tanto remédio controlado, Verdade. que tivéssemos tanta internação,
que tivéssemos tantos acidentes de trânsito, tantos casos de depressão, ansiedade, né? Então, a sociedade em si está vivendo isso. Então, eu tenho casos, por exemplo, de pais que estavam se separando e do filho chegar em casa e fazer uma oração. Amém. E aquele casal dali começar a pensar, a procurar ajuda, apoio e seguir no caminho. Eu tenho casos de jovens, adolescentes, que estavam indo para o caminho das drogas. E você fala, mas essa pessoa está na igreja, como que ela está tendo esse tipo de vida? Porque hoje, até uma coisa interessante, as pessoas menosprezam o problema do classe média, ou da pessoa que é abastada financeiramente. Mas muitas vezes, para essa pessoa ter uma condição de vida diferenciada, ela paga um preço muito alto. E esse preço muitas vezes repercute nos filhos. A ausência, o excesso de viagens, a pressão que esses pais levam. Verdade. E esse filho, pela falta de uma estrutura familiar que está absorvida por uma série de problemas, ele se vincula com outros jovens que também estão com problemas e seguem caminhos alternativos, diferente do que os pais gostariam, diferente do que nós acreditamos como ideal. Então, o papel da escola ele é muito importante, embora não definitivo, né, porque a escola trabalha como uma parte dessa estrutura, mas se unir a escola, a igreja, a família, trabalho em conjunto, né? Aí você tem um resultado extraordinário na vida dessa criança. Eu já tive jovens que tentaram suicídio e que mudaram essa trajetória, começaram a olhar a vida para uma perspectiva diferente. Porque o que nós buscamos fazer na escola? Nós olhamos as maiores demandas que aquelas crianças, aqueles jovens estão vivendo e trazemos temas reflexivos sobre aquilo. Então, se nós vemos que tem uma demanda muito grande de depressão, nós começamos a trabalhar mais o socioemocional, fazer palestras, fazer intercâmbios, levar eles em lugares que eles valorizem a vida, né? Então, eu tive a experiência de conhecer um lugar onde crianças que nasceram e foram abandonadas são criadas. Você imagina, ele é um bebê, ele não sabe quem é a mãe, quem é o pai, mas ele já nasceu abandonado. Mas existe um lugar onde pessoas vão para ali só para segurar aquele bebê e ficar ninando ele. Mas você imagina, você levar um jovem, um adolescente, um adulto, num lugar como esse, que às vezes o problema dele está tão grande, os desafios dele estão tão grandes, e ele vê, cara, tem alguém que não consegue nem responder por si mesmo e já está na mão de uma outra pessoa. E a gente não consegue imaginar tudo que pode surgir dali. Então nós temos as histórias da Bíblia, mas hoje cada criança, cada jovem que está ali dentro é uma história real. Nós não precisamos falar só de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu tenho Abraãos ali dentro, verdade. Crianças, entendeu? Eu tive uma experiência junto com uma coordenadora nossa de uma menina de 3 anos de idade, que ela quebrava uma sala inteira. Meu Deus. Uma sala inteira. 3 anos. 3 anos de idade. Dependendo do que o coleguinha brincasse com ela, não tinha 3, tinha 4 anos no máximo. Dependendo do que um coleguinha brincasse ou falasse com ela, ela simplesmente quebrava a sala inteira. E aí, buscando entender o porquê daquilo, nós fomos com a mãe, trabalhando com a mãe, a psicóloga do colégio atendendo, nós descobrimos que vinha de traumas que aquela criança já tinha vivido. E quem é que vai entender? Uma pessoa que não está dentro desse ambiente, ela vai falar, é uma criança rebelde, é mal educada, eu vou dar uma chinelada, vou puxar pela orelha. Se fosse meu filho, eu botava na disciplina. Só que nós temos que saber olhar o indivíduo muito além de uma mensalidade. Como a igreja tem que olhar o indivíduo muito além de um dízimo. Entende? É isso. Eu não posso ter uma igreja que eu pastoreio, mas eu tenho um atendimento diferenciado para um irmão porque ele tem uma condição melhor do que o do outro. Entende? Não, porque para orar, qualquer pastor pode orar, mas se for um assunto de uma doação expressiva, aí o pastor presidente atende. Eu não posso trazer isso para a igreja, porque às vezes a oração que aquele irmão precisa é do pastor presidente. E muitas vezes aquele irmão que tem uma oferta expressiva para doar, ele pode doar no gasofilácio sem nem ficar sabendo. Verdade. Né? Porque a Bíblia diz que o que faz a tua mão direita, a esquerda não. Sua esquerda. Não fique sabendo. Então, eu acredito que quando nós trazemos de volta a igreja para o lugar que ela tem que estar, que é o lugar da palavra, quando eu entendo isso, tudo começa a mudar. A criança vira prioridade, o jovem vira prioridade, o adulto vira prioridade, o idoso vira prioridade, o enfermo vira prioridade, né? Como a Simone comentou aqui, do pastor Glaicon, eu lembro que na Santa Ceia, o pastor Glaicon, ele passava para os pastores uma agenda, aonde nós tínhamos que ir na casa dos irmãos da igreja que estavam enfermos,
para levar a Santa Ceia em casa para aqueles irmãos. É sobre isso. Né? E eu penso comigo, é só um pedaço de pão? É só um suco de uva? Ou é o cuidado sobre o indivíduo em relação àquilo que ele crê sobre a eternidade dele, que transcende o tempo de vida que ele vai ter na Terra? E quando eu entro no ambiente educacional e olho para a criança como um negócio, como eu tive com um diretor até de uma rede educacional cristã, e nós conversamos, e ele falou assim, eu não abro o colégio onde o ticket médio seja abaixo de R$ 1.500. E eu perguntei para ele, então, o que a gente faz com as crianças da periferia? Não leva colégio para essas crianças? Porque educação cristã, embora você tenha uma gestão e uma administração, mas ela é um campo missionário. É isso. Ela não é só um negócio, onde quem tem condições paga e quem não tem procura o sistema público, ou procura um colégio que seja mais em conta, ou eu tenho que analisar caso a caso. Um dos lemas que a gente colocou no colégio quando nós abrimos é que nenhum cristão deixe de estudar no colégio confessional por falta de recurso. Ah, pastor, mas nisso entra má fé. Entra má fé, a pessoa que tem um Porsche, mas vai lá e pede um desconto. Mas se eu for decidir por aqueles que fazem errado, a gente não vai nem na igreja. Porque você tem um conflito com o irmão, você vai parar de ir na igreja. Você discorda de um sermão, você vai parar de ir na igreja. Você tem uma inconsistência em alguma coisa, você vai largar sua fé. Ou nós vamos aplicar a palavra onde diz que nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo. Então, esse é um tempo profético. O que nós estamos vivendo não é nada estranho, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. O amor se esfriaria. Então, só que a Bíblia não fala que seria de todos. A Bíblia fala que seria de muitos. E se é muitos, não são todos. E é nisso que eu acredito. Acredito numa educação que possa passar por lutas, por dificuldades, mas que ela se regenera, que ela encontra saída, que ela encontra corações generosos, como eu acredito numa igreja santa, pura, que vai ter uma experiência com Jesus Cristo. O céu, para mim, não é filosófico. O céu é real. Você pode ser militar, você pode ser advogado, você pode ser pastor. O céu é real. Ele é eterno. O ministério é eterno. Os nossos exemplos morreram por amor a Cristo. De 12, um traiu, um morreu de morte natural, 10 foram assassinados. Terrivelmente. Por amor a Cristo. E hoje a igreja não... aconteceu alguma coisa errada, está sofrendo. Já quer sair. Não foi uma morte acidental, não foi um roubo porque queriam alguma coisa deles. Não. Eles morreram por acreditar numa causa. Total. Então, eu acredito numa igreja santa que vai... a Bíblia fala no livro do profeta Joel que nos últimos dias ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne e que vai haver algo novo. Nós estamos vivendo esse tempo. Então, enquanto muitos vão se perder, porque a Bíblia também fala, e eles falarão, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, fizemos sinais, fizemos maravilhas, né? Eu poderia entender que não está falando do visitante, não está falando de um novo convertido, está falando de grandes líderes, de pessoas que têm grandes estruturas, que fizeram obras que nós aprovamos, que nós reconhecemos como bem-sucedidas. Mas, quando nós estudamos a Bíblia, tudo o que para nós hoje é sucesso, na Bíblia era fracasso. Quem estaria acreditando que José ia viver como governador do Egito? Quem acreditaria que um copeiro iria ser governador lá de Jerusalém e que iria reconstruir muros? Quem acreditaria que uma jovem exilada ia ser rainha do império pagão? Né? Quem acreditaria que 3 jovens levados cativos viveriam o fenômeno extraordinário de serem lançados numa fornalha e não serem queimados? Né? Então, quantos de nós, se estivéssemos vivos, quando o Senhor Jesus estava na terra, iríamos crer nele? Forte isso. Porque Isaías fala que as pessoas passavam e balançavam a cabeça, o reprovavam. Não havia beleza e nem formosura nele. Não é porque ele era feio, é porque ele estava ferido, é porque estava pendurado numa cruz. Quantos de nós iríamos dizer, ele está cumprindo o plano de Deus? Ou será que nós diríamos, ah não, eu vou para a sinagoga porque lá tem prosperidade, lá tem êxito, lá tem sucesso, lá tem doutrina, lá tem boas roupas, lá tem os melhores azeites, lá tem os óleos consagrados, lá tem a Torá, tem a Menorá.
tem a Arca da Aliança, É. mas o Messias estava pendurado na cruz. E esse Messias que hoje, por um senso comum, vamos dizer assim, nós acreditamos, porque muitas das pessoas não conhecem as profecias declaradas e cumpridas, mas quantos desses, se tivessem lá, e é esse o cristianismo que hoje vai prevalecer, é o cristianismo que antes de eu decidir se eu vou lhe ajudar ou não, se eu vou lhe apoiar ou não, se é importante ou não, eu vou consultar o Espírito Santo, para saber se eu tenho que fazer ou não, e não olhar para uma calculadora e pensar se aquilo vai me trazer alguma vantagem, alguma rentabilidade ou algum benefício, para que eu então entenda que aquilo é de Deus ou não é de Deus. Criou-se um estereótipo, né? Cristão, vamos falar assim. Muito se fala do apóstolo Paulo, e aí muito se fala de tudo que Paulo fez, mas se a gente fosse olhar para os dias de hoje, como o senhor está falando assim nessa linha, o apóstolo Paulo passou o quê? Nudez, frio, naufrágio, foi preso, e ele era o apóstolo Paulo. Então, assim, a gente não pode, de forma alguma, ter essa régua, Sim. essa medida. A gente realmente precisa buscar em Deus para saber o que Deus tem a fazer, tem a direcionar, para saber aonde nós vamos apoiar, aonde nós vamos ajudar. E eu oro, pastor, para que aqueles que ainda não despertaram, que despertem. Aqueles que ainda estão dormindo, que acordem. Acordem para quê? Para isso tudo que nós estamos conversando, para a educação cristã, que consiga realmente dar esse apoio, enxergar, que as igrejas se unam, né? Não se afastem, mas que se enxerguem realmente como o reino de Cristo e lutem por uma causa. É porque quando nós entendemos a diferença do impacto de cada trabalho, isso que eu vou falar aqui é uma coisa muito iluminada. Muitas igrejas fazem campanha de missões. Vamos para a África, vamos. A pessoa constrói 10 casas. É válido e é bom. Vamos para igreja perseguida. Vamos para países onde ser cristão... Tá, vamos colocar lá 10 poços para aquelas famílias não dependerem de um sistema local. É muito válido. Mas a igreja, ela precisa entender que existem projetos que são de impacto pontual e existem projetos que são estruturantes. O que isso quer dizer? São projetos que, eles consolidados, eles mudam a região. Então eu posso construir 10 casas, mas se eu não impactar a cultura daquelas pessoas, não vai mudar nada. Nada. Com o tempo as casas vão envelhecer, vão quebrar as paredes, se não venderem as casas. Entende? Nós vivemos isso aqui no Rio de Janeiro. Quantas comunidades que a prefeitura foi, construiu prédios, tirou a pessoa daquela comunidade, botou ela para morar no apartamento, no condomínio regularizado, com luz, com água, com internet, com estacionamento. Aquela pessoa esperou passar o prazo daquele documento, vendeu aquele apartamento e voltou para a comunidade. Porque eu não trabalhei a cultura. A missão da igreja, e isso é muito importante, a igreja pode fazer ação social. É importante. Mas a missão da igreja não é fazer ação social. A missão da igreja é salvar vidas para a eternidade. Quando eu entendo a diferença de projetos pontuais, eu vou dar uma cesta básica, eu vou dar uma casa, eu vou pagar um hospital, é válido. Mas quando eu entendo projetos que não podem ser parados, como uma escola, porque a escola, ela não vai ajudar aquela pessoa, ela vai mudar aquela comunidade. Dali vão sair médicos que vão investir em escolas, dali vão sair engenheiros que vão investir em escolas, dali vão sair policiais, políticos, pessoas que vão sair com uma missão. A escola tem o papel vocacional da sociedade. E a senhora pontuou assim, e isso é um questionamento. Investimos tantos em jovens. Eu vi um vídeo da pastora Ângela Valadão, onde ela trouxe um índice muito importante. De cada 10 jovens cristãos que entram numa universidade federal até o 4º período, 7 deles não têm mais vida ativa na igreja. Porque eu posso fazer o movimento que for, mas o que sustenta a fé não é o movimento. O que sustenta a fé é o conhecimento. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Então, quando eu ensino a criança o caminho que ela deve andar, quando ela crescer,
ela não vai se desviar dele. Então não é no culto, eu posso me emocionar, eu posso ter ali um impacto, eu posso ter uma experiência com Deus, mas se eu não tiver respostas às questões que se apresentem no decorrer da minha vida, surge um grupo que a Bíblia nem fala muito nele, mas que hoje é muito comum para nós, que são os desviados. Como que acontece o fenômeno do desviado? Ele gosta da palavra, ele gosta do louvor, ele tem uma experiência com Deus, mas quando chega o período da provação, ele não consegue. E isso está retratado na Bíblia, na parábola do semeador. Sim. Quando chega o cuidado do mundo, quando chegam as dívidas, quando chega o divórcio, quando chega o câncer, quando chega a morte de um filho, quando chega algo que impacte de uma forma que ele não tenha resposta, ele vai embora. Ele vai embora. Mas se eu crio essa criança dando para ela respostas, não respostas emocionais, porque a Bíblia não é emocional. Não. A Bíblia, ela é a verdade. Não é um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. De conhecimento. Então, quando eu tenho um colégio confessional de qualquer linha, porque quando eu falo confessional, dá a entender que é cristão, mas você pode ter um colégio confessional muçulmano, você pode ter um colégio confessional espírita, você pode ter um colégio confessional Hare Krishna. E se você parar para perceber, pega o Brasil. Quais foram as religiões que mais cresceram no Brasil? As religiões que têm escolas. A Igreja Católica tem os colégios Marista, Santo Agostinho, Notre Dame. Os evangélicos têm os colégios metodistas, adventistas, presbiterianos. Agora, a pessoa, vou dar um exemplo, Hare Krishna. Eu nunca vi um colégio Hare Krishna. Existem pessoas? Existem, mas não tem esse crescimento tão grande quanto as religiões que possuem um investimento no segmento educacional. A fé de um povo, a cultura de um povo, o futuro de um povo é determinado pelo que a criança estuda. É verdade. No início da nossa conversa, o senhor chegou a falar que no início do seu ministério, o seu sonho eram abrir 100 igrejas. 100 igrejas. Agora quando eu cheguei no Rio. Tá, quando chegou no Rio. Vamos falar de hoje, depois de toda essa história construída, depois de toda a experiência, de testemunhos, de todo o legado que vem sendo formado. Ainda é construir 100 igrejas ou seria construir 100 colégios? Então, a Bíblia diz assim, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, eu quero estar aonde Deus quer que eu esteja. Hoje, o meu objetivo é ser uma voz para a educação cristã confessional. Nós temos dezenas de colégios sendo fechados por falta de apoio, de suporte e de entendimento. Eu não consigo compreender como uma igreja, como a Igreja Metodista, por exemplo, que é uma igreja excepcional, uma igreja extraordinária, perde um colégio. Eu não consigo entender como nós, batistas, perdemos colégios. Sim. Por quê? Porque no universo secular, você tem milhões e milhões e milhões de investimento em educação. Tem colégios que recebem tanto investimento que não precisam nem das mensalidades. Eles investem aquele valor em rentabilidade e seguem com a educação só pelo viés ideológico, né? E nós que temos um caráter de missão, um caráter vocacional, por mais, e eu lembro que uma vez eu tive uma posição em relação a uma instituição que eu achava que a gestão tinha que ser diferente, e a pessoa perguntou, por que você não faz nada, não se manifesta, não vai lá, não prejudica, ou não bota a sua opinião de maneira mais veemente? E a minha fala foi, porque as instituições são de Deus. Às vezes as pessoas que não são. Só que as pessoas passam. E quando eu condiciono apoiar ou não uma causa que impacta diretamente no reino de Deus, porque eu gosto da pessoa ou não gosto da pessoa, eu diminui o valor dessa causa. Quando eu deixo de ir para a igreja por causa que eu me desentendi com uma outra pessoa, eu diminui a causa de Cristo. Porque eu vou para a igreja por causa de Cristo, não vou por causa da pessoa. Né? Então, se eu morar num país que só tenha uma igreja, um pastor, se eu não gostar do pastor, não vou para a igreja? Né? Então, o apelo que eu faço hoje, e eu creio que a minha missão hoje é ser uma voz, para que as igrejas despertem. Se cada igreja apoiar um pouco, nós não só manteremos os colégios que existem, como abriremos novos colégios. Novos colégios. Né? Amém. E isso vai ser um braço para as próprias igrejas locais, porque o colégio não é uma igreja, assim como uma igreja não é o colégio. Amém. A gente já está chegando ao final, pastor, e falando dessa questão para a gente finalizar, qual é o legado que o Senhor sonha em deixar ali dentro de cada criança,
cada adolescente, eu posso dizer até mesmo de cada família que já passou ou que passa e as que ainda passarão pelo Colégio Batista do Rio de Janeiro. O meu desejo é que eles, quando concluírem as suas vidas, saibam que eles passaram por um lugar onde Deus era o Senhor. Amém. Essa é a maior experiência que nós podemos deixar para uma pessoa. Eu não sei se lá na frente todos eles serão milionários, se todos eles serão pessoas simples economicamente, se eles chegarão a ter um pós-doutorado ou se vão apenas completar o ensino médio. Mas a minha missão é dar para eles a oportunidade de terem uma experiência com Deus. Amém. De terem uma excelente educação, mas acima de tudo, serem homens de caráter, que defendam princípios e valores, que procurem ser bons maridos, bons pais, bons filhos, honestos, que não sejam levados por uma expressão que hoje se fala muito, né? Sobre o network. Network é importante, mas não é tudo. Verdade. Tudo é você combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Então, esse seria o maior legado que a gente poderia deixar para as pessoas. Amém, pastor. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Que aprendizado, que conversa extraordinária. Uma hora foi pouco. Mas eu creio que assim como eu guardei aqui cada palavra, cada aprendizado, eu tenho certeza que quem está aqui com a gente também nos assistindo também trouxe, né, agregou ensinamentos de grande relevância para o nosso coração. Deus abençoe, que o Colégio Batista do Rio de Janeiro cresça, que se multiplique, que avança, que invada as cidades, que invada o Brasil e, quem sabe, invada as nações. Em nome Amém? de Jesus. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua vida e tudo aquilo que Ele tem lhe entregue. Gente, obrigado aqui pela audiência, pela presença de vocês, pelo carinho. Que Deus te abençoe muito. Beijo e envia essa conversa para alguém, viu? Ágatos Talk de hoje foi sensacional e eu tenho certeza que pode abençoar muita gente. Beijo e até a próxima.